Glória a Deus. Irmãos, eu estava aqui no louvor e estava pensando uma coisa. Que bom seria que o Senhor voltasse no momento que nós estivéssemos no momento de adoração, de louvor. A gente ia para o céu. Porque nessa hora a gente é crente, a beça. Eu acho que todo mundo ia para o céu. Não ia ficar adoração, a gente levanta a mão para o... Quisera que isso acontecesse, mas não espere muito isso. É melhor ter uma vida de comunhão, de fidelidade ao Senhor e não esperar por esse momento. E eu estou falando isso porque os profetas, invariavelmente, eles pediam um tangedor, né? E o tangedor é aquele que... ele prepara o caminho de adoração, que às vezes o profeta está bem agitado, e ele precisa que se manifeste a presença do Senhor, a glória do Senhor, para que ele fale, para que ele sinta a presença de Deus, para que ele fale aquilo que Deus quer que ele fale. Graças a Deus que hoje o louvor nos levou a isso, da gente ter sensibilidade não só de falar da parte de Deus, mas a gente ter a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, e que esta hora seja uma verdade na sua vida. Amém, queridos? Muito bem. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Reis, capítulo 6. Eu vou projetar, mas eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 6, versículo 1. Ah, eu não tenho Bíblia, eu tenho celular. Traga a Bíblia. Traga a sua Bíblia. O pessoal vai falar assim, lá vai o crente. Isso é muito bom. Quando o pastor fala, lá vai um crente lá. 1 Reis, capítulo 1, versículo 6. 1 Reis, capítulo 6, versículo 1. Amém? Então, chegamos lá. Olha o que diz o texto. No ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano 4º do seu reinado sobre Israel, no mês de Ziv, este é o mês 2º, começou a edificar a casa do Senhor. Versículo 38, levou Salomão 7 anos para edificá-la. 1 Reis 8:5. O rei Salomão está na tela. O rei Salomão e toda a congregação de Israel que se reunira a ele, estavam todos diante da arca sacrificando ovelhas e bois, que de tão numerosos não se podiam contar. Tendo o sacerdote saído do santuário, 8:10, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Te louvamos pela tua bondade de estarmos na tua casa, Senhor, para ouvir a tua voz. Fala conosco, com a tua graça, com a tua unção. Nós te pedimos, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Essa mensagem, queridos, o tema da mensagem está em cima desse slide que vocês estão vendo aí. O templo, a igreja, princípios e objetivos. Princípios e objetivos. Essa mensagem foi nascendo em função de muitas coisas e eu pensando a respeito de falar do templo e da igreja, o tempo do templo e o tempo da igreja. Eu procurei pegar um templo ali, que na verdade deve ser aquele templo deve ser o de... É possível que seja o de Salomão, pelas cores, pelas colunas, etc., porque o templo de Herodes foi outro, diferente. E a igreja, que nós representamos, que somos nós. Então, eu não quis botar nome, eu vi muitas igrejas de nome, eu falei, não, vamos botar ali uma igrejinha simples, com uma cruz que nos identifica.
Porque você é uma igreja cristã. Ninguém vai ter dúvida que é uma igreja cristã, né? Então, em cima desse texto, irmão, de nós olharmos para essas duas histórias distintas que se misturam, na verdade, né, com o passar do tempo, de falar um pouco de cada uma delas e onde que nós nos encontramos nessa história. Então, como nós lemos aqui em 1 Reis capítulo 6, lá atrás, o Salomão começou a edificar a casa do Senhor, que ele chamou de casa do Senhor. Salomão começou a edificar a casa do Senhor. E o que chama atenção nesse texto é que ele levou 7 anos para edificá-la e, na verdade, concluiu com 20 anos, porque ainda houve os palácios. A conclusão foi com 20. Mas com 7 anos ela estava de pé. E eles não perderam tempo. Versículo 5 vai falar que eles sacrificaram ovelhas e bois de tão numerosos que não se podia contar. Imaginou uma festa dessa? Era uma fila de bois para poder sacrificar, de ovelhas. Tal era a festa, o prazer, o regozijo que aquele povo estava tendo ali. O que vai chamar mais atenção também nesse contexto é que, com aquele templo erguido, feito por mãos humanas, orientados por Deus a Davi, construído por Salomão, o Senhor falou o seguinte: agora tenho casa, agora eu vou santificar a minha casa. E no versículo 10, o texto diz que os sacerdotes estavam no santuário e a nuvem encheu a casa do Senhor. A nuvem, a Shekinah, que a gente gosta de falar, Shekinah, a gente gosta de palavras de efeito, né, de hebraico, Shekinah, ela encheu a casa de Deus. O que o Senhor está fazendo? Eu estou testificando, estou assinando aqui que eu estou aqui nesse lugar, estou presente aqui, aqui é minha casa, a minha presença está aqui nesse lugar. Era tão poderosa a presença de Deus, que por causa da nuvem, a glória do Senhor encher a casa, que os sacerdotes não puderam ficar ali, eles não suportaram a presença de Deus. Não suportando a presença de Deus, não dá para ficar aqui. É muita glória, não precisaram se jogar no chão, não precisaram fazer nada disso. A glória de Deus encheu aquele lugar. O Senhor estava certificando que Ele estava ali, ninguém tem dúvida disso. Ninguém tem dúvida disso. O grande problema para nós é que, em função de tanta presença, de tanta coisa, há sempre, porém, o mais de Deus. Isso que preocupa. Porque se a gente vai para o 1 Reis, capítulo 9, no versículo 6, olha o que diz o texto. Porém, se vós e os vossos filhos, Deus está presente naquele lugar, mas o Senhor fala para ele, porém, se vós e vossos filhos, de qualquer maneira, vos apartardes de mim, não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos, eliminarei Israel da terra que lhe dei, e a esta casa que santifiquei, lançarei longe da minha presença. E desta casa agora tão exaltada, irmão, a casa do Senhor, a presença do Senhor, o povo vai passar, vai pasmar e vai assobiar de desprezo, e dirá, por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa? O recado foi dado. O Senhor falou o seguinte, eu testifico a minha presença nesse lugar, estou aqui, mas, se vocês se apartarem da minha presença, vocês vão ser humilhados. Vocês serão humilhados. O recado foi dado. E a festa continuou. O Senhor deu recado, a festa parou por aí? Não, a festa não parou por aí. Segundo Crônicas,
ele vai dizer que tendo Salomão acabado, Salomão, o pessoal questiona muito Salomão acabou de orar, o que acontece, irmãos? Desceu fogo do céu. Você já imaginou, você inaugura uma igreja e desce fogo do céu com a presença do Senhor? Ah, meu Deus do céu. O fogo do céu, não é esse fogo que a gente fala aí, tá pegando fogo, queima, Senhor, não queima não, Desceu o fogo do céu. Irmão, que mais do que isso? Você está no lugar assim, e não todos que ficavam lá dentro, e viu o fogo do céu do Senhor comprovando, eu estou nesse lugar. O Senhor fez isso. Consumiu os holocaustos e os sacrifícios, que não eram poucos. Irmãos, não existe mais maior manifestação da presença de Deus. E talvez alguns, até espero que isso aconteça nas igrejas, né? Que desça fogo do céu. Vou te dar uma notícia, não vai descer fogo do céu. Ele pode queimar o seu coração com a presença dele. Mas descer fogo do céu, até pode, para que Deus, nada é impossível, no monte, né? O pessoal que gosta do monte, o problema é que se descer um fogo do céu, está ligado, você ficar por lá mesmo. O texto continua dizendo que os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor por causa da glória. Uma frase que chama a atenção, no versículo 3. Todos os filhos de Israel, eles louvaram ao Senhor. Não ficou ninguém de fora. Todos os filhos de Israel louvaram ao Senhor. Todos eles. Não ficou ninguém de fora. Qual foi o princípio estabelecido para a construção do templo? Edificar a casa do Senhor. Então, edificar a casa do Senhor, esse foi o princípio. E o objetivo? Juntar o povo à adoração, porque todos louvaram ao Senhor. Então, as coisas estão caminhando. O templo passou a representar a casa de Deus, e a arca, ela passou a representar a presença do Senhor ali. Então, o templo é a casa de Deus, a arca, a presença do Senhor. Irmãos, esse negócio aí, não tem como dar errado isso. Aí foram estabelecidos os princípios para o funcionamento do templo. Então, vamos lá. Os princípios para o funcionamento do templo. Tá? Então, está ali. Quais são os princípios? Número 1, só levitas. Só quem era da tribo de Levi podia participar lá do sacrifício, de todo o serviço do templo. Só levitas poderiam participar. Só homens podiam participar. 2, só homens. Mulher não entrava, nem pensar. Não havia feminismo naquela época, então não adiantava reclamar, porque era só homem que podia participar. Número 3, não podia ter defeito. Podia ser levita, podia ser homem, mas não podia ter defeito. Tinha que ser perfeito no seu corpo físico. 4, só os sacerdotes, eles tinham acesso ao templo. Só eles trabalhavam, só eles faziam tudo. 5, só o sumo sacerdote, um homem, podia entrar no Santo dos Santos, uma vez por ano. Só um homem, levita, uma vez por ano, podia entrar no Santo dos Santos, uma vez por ano. 6, havia muitos cantores e músicos, mas tinham que ser levitas. O povo podia cantar lá fora, mas ali dentro não. Ali dentro não podia. 7, havia trabalhadores para todas as necessidades do templo. Tinha muita função. Tinha quem sacrificasse, tinha quem limpasse, tinha quem levasse os sacrifícios, as sobras, as cinzas para fora do templo. Tinha trabalhador para tudo. E 8, era um povo extremamente zeloso. O zelo do levita, dos sacerdotes com o templo, é algo, irmãos, que a gente não viu mais em lugar nenhum. Tem como dar errado um negócio desse? Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Só que,
no tempo do rei Zedequias, o porém de Deus chegou. Zedequias vai ser o último rei do reino do sul, Judá, que foi cercado pelos babilônios e cercado pelos babilônios, por mando de Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia. Eles cercam, e por causa do pecado, por causa de não observarem as leis e os estatutos, eles são cercados e eles começam a destruir. Segundo Reis, capítulo 25, versículo 8. Então Nabucodonosor vem a Jerusalém, queimou a casa do Senhor. Peraí, aquela casa que tinha a presença do Senhor, que desceu fogo do céu, que tinha a arca da aliança, que era a presença de Deus ali, pega fogo porque o inimigo veio e fez isso, tem alguma coisa errada. Não pode. É a casa do Senhor. A casa do Senhor não pega fogo. Como é que é? E o nosso Deus não vai tomar uma providência? Irmãos, o que Deus não é injusto. E uma coisa que ele faz é zelar pela sua palavra. Ele zela pela sua palavra. Nabucodonosor vem e queima a casa do Senhor. É a casa do Senhor, não é a nossa casa. Além da casa do rei, dos templos, dos edifícios mais importantes, ele derruba os muros de Jerusalém, ele arrasa com Jerusalém, por causa do pecado. Por causa do pecado. Cadê o fogo, irmãos? Cadê a Shekinah de Deus? Onde está? Que podia ter impedido isso. Ele podia ter feito isso. Não fez por quê? Não fez por quê? Essas histórias, elas vêm a gente pensar algumas coisas, para começar a entrar na nossa hora, no nosso dia. Chegou a nossa hora, chegou o nosso tempo, e ela não começou agora. Ela começa no tempo em que Jesus veio, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E Jesus, quando começa a montar sua equipe de trabalho, Jesus começou a montar sua equipe de trabalho. E essa equipe de trabalho ainda não está entendendo bem o processo. A ponto de, em Mateus 13, falar assim, alguém falar para ele, um discípulo desavisado, fala assim, olha essas pedras, tão lindas, que edificações. Jesus edificações? Não vai ficar pedra sobre pedra. Naquele tempo, o templo já tinha sido reconstruído, lá no tempo de Esdras e Neemias. E que sofreu algumas coisas, mas foi remodelado por Herodes. Herodes não reconstruiu o templo, ele remodelou. Ele deu uma embelezada, porque o templo estava longe de ser aquilo que era no tempo de Salomão. Longe, sombra. Tinha as medidas, mas não tinha. O que era bronze virou pedra, o que era ouro virou bronze. E por aí vai. Por aí vai. Então, ele remodelou. Está bonito, mas suntuoso. O orgulho, a glória de Israel é o templo. E no tempo de Jesus eles vão querer falar, Senhor, no fundo eles estão dizendo, olha, sabe que a gente está contigo, mas nós temos um templo, a gente tem um negócio aí, a gente tem uma relação com esse templo aí. Eu vou dizer, mas não vai ficar pedra sobre pedra. Isso já começa a despertar algumas coisas em nós, para perguntar o seguinte, por que não fica pedra sobre pedra? Não fica pedra sobre pedra porque Deus deu uma outra oportunidade para Israel reconstruir o templo. Reconstruíram. Uma nova oportunidade, ainda que não tivesse arca, não tinha mais arca, porque a arca desde o tempo de Babilônia, ela some. Ninguém sabe até hoje onde está a arca. Fico especulando um monte de história que está na Etiópia. Irmão, ninguém sabe. É possível que ela apareça. É possível que ela esteja escondida, porque quando viram que Babilônia ia invadir, o que eles vão esconder? O que eles tinham de mais precioso? A arca. Aonde está? Ninguém sabe. Ninguém viu. Pode ser que apareça. Pode ser que ela apareça. Mas isso é que pouco importa. O que isso fala para nós? Aquele templo, ele tem a mão humana. Um templo construído por mão humana, mas não tem a arca, que é a presença de Deus. Tem o templo,
mas no templo principal que é a presença de Deus. Casa de Deus, sem a presença dele, irmãos, não é casa de Deus. É um encontro de gente que fala a respeito da Bíblia. Não tem a presença de Deus. Por que não tem a presença de Deus? Porque algumas coisas não mudaram. Não mudaram. Principalmente com relação ao sacerdócio. Não mudaram. A corrupção, a mesma. A mesma corrupção. A fé, também corrompida. E uma religiosidade estabelecida. O povo começou a ter um relacionamento mais religioso, cultural do que espiritual. Virou cultura, como é até hoje em Israel, muitas atividades que eles têm, principalmente as festas que eles têm. Religiosidade. Virou uma coisa cultural para aquele povo. O que chama a atenção é que com toda a religiosidade, com toda a cultura, com todos princípios estabelecidos, eles continuavam com zelo extremado. Que zelo que eles tinham por aquele... Que zelo? Um zelo questionável. Por que é um zelo questionável? Porque quando Jesus volta a Jerusalém, olha o que Mateus 21 vai dizer, no versículo 12. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos que estavam ali, que vendiam e compravam. Então Jesus estava vendo a corrupção daquele lugar. Ele viu a corrupção daquele lugar ali. E vai dizer no versículo 13, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Aquilo ali era tudo menos casa de oração. Era casa de sacrifícios, de pura religiosidade. E ele vai falar assim, mas vocês transformaram isso aqui em covil de salteadores. Irmãos, o que é o próprio Deus falando que a casa dele é covil de ladrões? A casa dele é covil de ladrões. Ele está falando de um templo que foi feito para ele mesmo, que é a casa dele, que deveria ter a presença dele ali, e nem isso ele conseguiu ter muita liberdade para isso. A gente entende, queridos, que o templo, ele não nasce no coração de Deus. O tabernáculo sim, mas o templo não. O templo nasce no coração de quem? De Davi. O templo ele nasce no coração de Davi, não nasce no coração de Deus. Deus aprovou, deu as medidas e santificou. Qual é a diferença que a gente tem para a igreja? Porque a igreja, ela nasce no coração de Deus, através de Jesus. A igreja, que somos nós, não nascemos de vontade humana, mas na vontade de Deus. Essa é a diferença. Como é que a gente sabe que a igreja de Jesus é a igreja dele? Mateus capítulo 16. Olha aqui que Mateus capítulo 16 vai dizer, versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei é minha, não é de ninguém. Guarda isso. A igreja é dele. Pastor, está chovendo no molhado. Quisera eu estivesse chovendo no molhado. A igreja é do Senhor. Ele mesmo falou isso. Edificarei a minha igreja. Então ele vai edificar a igreja dele, formando homens, mulheres também. E nesse sentido, a gente começa a fazer uma comparação, uma analogia entre o templo e a igreja. O templo é a igreja. De que forma que o templo é composto, de que forma o Senhor vai compor a igreja dele? Como que a igreja dele vai funcionar? João capítulo 1, versículo 11, ele começa a dizer como é que isso funciona. Veio para o que os seus não receberam, está falando dos judeus. Mas todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos. Ele não falou, mas aqui alguns, olha, que todos.
Todos. O que ele está dizendo é o seguinte: a igreja do Senhor é para todos. Não tem distinção. Aos que creem no seu nome. Não nasceram do sangue, nem na vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Sabe o que ele está querendo dizer? Para você fazer parte da minha igreja, o Senhor está dizendo, você não precisa ter raça, você não precisa ter pedigree, você não precisa ter herança, você não precisa ter uma nacionalidade específica, não precisa de nada disso, porque você nasceu da vontade dele, não da vontade de homem qualquer, que criou as regras para que se compusesse uma igreja. Nós somos frutos da vontade de Deus, não da vontade de homem. Não é herança familiar. Não é herança familiar. E por que ele nos escolhe? E por que ele nos escolhe e nos ama? Por que ele fez isso? E quando foi que ele fez isso? Irmãos, talvez para ciúme dos judeus, Efésios capítulo 1, versículo 3, ele vai dizer isso. Quando foi que isso aconteceu? Quando foi que o Senhor olhou para nós? O texto vai dizer que ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Antes que o mundo fosse formado, o Senhor já estava pensando em nós. Antes que o mundo fosse formado, ele já estava pensando em nós. E o texto vai dizer ainda que ele nos predestinou, e cuidado com essa predestinação. Ele nos predestinou como igreja. Mas na nossa individualidade, você tem que ser fiel até a morte. Não, senão a gente começa a jogar por terra algumas teorias aí sobre predestinação. Uma vez que salvou, irmão, não entra nessa. Se você não for fiel até a morte, você não vai para o céu. Você não vai para o céu. Não importa o que você faça, não importa o que você fez. Não existe cartão de crédito espiritual. O que você fez hoje, meu irmão, o crédito acaba, sabe quando? Hoje. Acaba hoje. Amanhã tem que começar tudo de novo. Começa tudo de novo. Então não importa se você tem 15, 20, 30, 50, 60, 100 anos. Zera. Não importa o que você tenha feito. Por que a gente fala isso? Porque tem muita gente que acha que fez muito, eu já fiz muito para o Senhor. Acha que pode. Não pode. Não vai para o mesmo céu. Não vai para o mesmo céu. Chama a atenção. É que, assim como o tempo ele tinha os seus atributos, né? Os seus princípios de funcionamento, a igreja também tem seus princípios de funcionamento. Não é assim, não é assim, chega, não é assim. Não é assim. A gente precisa entender isso, irmãos. E a gente vai se alegrando com esse negócio aqui. Porque a gente não está preso a um povo que tem uma cultura e não foge disso, não sai disso aí. Não, a gente está em outro nível. O Senhor nos colocou em outro nível, em outro patamar. Então, assim como no tempo, né, que tinha os seus princípios, há princípio de funcionamento na igreja também. Aí que a coisa começa a ficar um pouquinho mais apertada. Porque a gente falar dos judeus, falar o que eles fizeram, com tanta manifestação da glória de Deus, e tiveram 2 templos destruídos, profanados, bagunçados, 2 templos destruídos, a gente fala, por que fizeram isso? Pecaram. Está vendo? Está vendo? Por se agarrar com coisas que não deviam, vieram as consequências. Mas a gente precisa olhar para dentro de nós também. Então, esses princípios que são estabelecidos para o funcionamento da igreja, eles vão fazer uma analogia com o tempo. Então, número 1, o funcionamento da igreja. Não existe distinção de raça, né? Não existe distinção de raça, de cor, nível social, intelectual, distinção de sexo, etc., para ministrar ou exercer funções na igreja.
Nós não trabalhamos na igreja por causa da nossa condição social, porque a gente é preto, branco, louro, moreno, se a gente é pobre, se a gente é rico, se a gente é muito inteligente, se a gente tem pouca cultura. O Senhor não estabeleceu, falou assim, ó, isso pouco importa. Pouco importa. A gente fala assim, pastor, mas é muito triste ver um pregador ir para o púlpito e falar tantas coisas erradas, as suas conjugações verbais, etc. É verdade, meu irmão. É verdade. Eu já vi muito isso. Mas eu vi muito isso e você fala, errou aqui, errou ali. Mas um homem que tem a graça, a unção de Deus, isso é secundário, meu irmão. Porque teve gente que já se converteu e muita gente se converteu com pessoas que mal sabiam falar, mas conhecia a Bíblia e tinha intimidade com Ele. Quantos testemunhos, quantos testemunhos. Claro que hoje em dia nós vivemos um tempo de pós-modernidade em que a gente sabe tudo e tudo é questionado e o grande problema é que a pessoa erra e fala assim, parece que aquilo aí vai estragar toda a mensagem, parece que não é mais um homem de Deus que está falando. Tem um analfabeto falando ali. Olha o conteúdo da mensagem, meu irmão. Olha o que Deus está falando e não da forma que Ele está falando. Porque Deus fala de formas totalmente diferentes. Ele fala no trovão. Aqui tem um pastor Samuel. Aqui os alunos do Sião conhecem muito bem ele. Pastor Samuel Santana, filho do pastor Santana. É um trovão. Meu irmão, se ele estivesse aqui, o tempo já começar a balançar. É um trovão. Quem assiste a aula do Sião sabe disso. Inclusive, a aula do Sião o Sião está com as matrículas abertas. Terça-feira estamos falando sobre a história de Israel. E quinta-feira sobre hermenêutica, que é a arte e a ciência da interpretação da Bíblia. Nos procure, a gente vai botar a inscrição no zap da igreja. Deus fala de todas as formas. E Ele não está preocupado se vai ser de um negro, de um branco, se vai ser um homem, se vai ser uma mulher, se vai ser uma criança. Para criança. Porque esse negócio de botar criança para pregar para adultos, isso é complicado. Já estão querendo fazer coisas precoces aí que o resultado é sempre ruim. Mas criança é usada por Deus. Dentro do lugar adequado, momento adequado para isso. Deus não fez separação. Então não tem esse negócio, eu não tenho condições, eu sou muito simples. Irmãos, se dispõe a estar na presença do Senhor e dizer, eis-me aqui, Senhor. O resto o Senhor faz. Ele vai sondar o teu coração. Mas eu não tenho tempo, não tenho isso. Se coloque à disposição do Senhor. Mas eu não tenho tempo. Se você não arrumar tempo, irmãos, não vai acontecer. Ela não vai acontecer. Número 2. Não são apenas os sacerdotes ou os pastores, para ficar mais claro, que trabalham na igreja. Todos têm acesso. Todos têm acesso. Pode pegar um pastor, pode pregar o diácono, pode pregar um membro. Todos têm acesso. Não é que ficam só os pastores, os nossos evangelistas, os nossos diáconos, os nossos obreiros, aqui dentro do templo. E o resto da igreja, lá fora. Bota uma caixinha de som, bota um telão. Não. Você pode trabalhar aqui dentro. Pode exercer todas as funções. E talvez, na cabeça de alguém, fale assim, a gente está abrindo muito, essa porta está ficando muito larga. Essa porta, calma, vamos chegar lá. O Senhor dá oportunidade para todos. Todos têm oportunidade. Número 3, olha só que lindo isso aqui, se você vai gostar muito. Todos têm acesso ao Santo dos Santos o tempo todo. Santo dos Santos, só o Senhor pode, uma vez por ano. O que o Senhor faz? Quando ele morre, ele vai para a cruz e ele morre. O véu é rasgado. Peraí, como é que um véu é rasgado? Eu já falei sobre isso aqui. Como que um véu é rasgado com um terremoto?
O máximo que poderia acontecer com o véu seria o quê? Balançar. Vai quebrar parede, vai quebrar vidro, vai quebrar um monte de coisa, mas véu não rasga. Aquele rasga porque a largura dele era muito grande. Era quase uma parede para atravessar do lugar santo dos santos. O Senhor nos deu acesso direto a Ele. Não é no culto, não é na ceia, não é nas celebrações, é o tempo todo. Você tem a condição de estar na presença do Senhor, meu irmão, o tempo todo. Não precisa só do louvor. Por isso que eu falei que se a gente tivesse, se o Senhor nos arrebatasse na hora aqui do louvor, irmãos, a gente ia para o céu. A gente ia para o céu, sabe por quê? Porque a gente, na hora do louvor, a gente quer estar no Santo dos Santos. E a gente está no Santo dos Santos. E ele garantiu isso para cada um de nós, independente de quem somos. Independente do que somos, ele garantiu isso para nós. Que bênção, irmãos. Que bênção é isso para nós. Número 4. Todos participam do louvor e da adoração. Você, no templo, o cara poderia ser o melhor cantor do mundo, ter disco gravado. É levita? Não, fora. Eu tenho disco gravado. É levita? É homem? Não, é mulher. Está fora. Então as regras estavam muito rígidas. Não pode, não pode, não pode, não pode. Eu falei o seguinte, agora é todo mundo. Eu não sei cantar, mas eu tenho um coração de adoração. Aí o Asa coça a cabeça. Jesus, como é que eu encaixo esse negócio aí? Senhor, graça. A gente vê, principalmente na Majestosa, muitos corais. E canta as irmãzinhas lá, que se você ficar do lado, Jesus. Mas estão lá. Sabe por quê? O Senhor quer uma verdadeira adoradores. Ele não está preocupado se a voz é boa, se é afinado, se não é. Não vou nem falar de pessoas que eu conheço muito próximas aqui. Jesus. O Senhor não está preocupado com isso. Ele quer adoradores. Eu adoro espírito em verdade. Não quer saber se você é afinado, se canta bem, canta mal, se a tua voz... Ele não quer saber disso. Ele está preocupado com o teu coração de adorador a Ele. É isso que Ele está preocupado. Onde é? Na casa do Senhor. Mas eu não estou no louvor aqui, cantando bonito, com a irmã Beth, com o Jó. Eu não estou lá. Irmãos, Deus está aqui, mas Deus está aí também. A presença dEle é em nós. É em nós. Ele está preocupado com isso. É de que forma a adoração sai do teu coração. E não para quem está ouvindo do teu lado. Ele não está preocupado com quem está do teu lado. Ele está preocupado com o que está saindo dentro do teu coração para adorar o nome dEle. Número 5. Ninguém está impedido de trabalhar nas muitas funções e necessidades da igreja. Ninguém. Cuidado com esse ninguém. Eu vou chegar lá. Porque alguém acha que pode, chegou na igreja outro dia, pode entrar aqui dentro. Opa, calma, não é mesmo assim não. Há um tempo, há um processo, há um amadurecimento para que isso aconteça. Como já aconteceu aí, no momento que a pessoa estava trabalhando, assim, não conhecia, eu falei, olá, tudo bem? Não te conheço. Ah, eu sou a fulana, está aqui há muito tempo? Não, eu cheguei agora. E eu estou indo aí que eu vou trabalhar num determinado setor. Eu falei, é mesmo? É. E desde quando você chegou aqui? Não, eu estou aqui acho que umas 2 semanas, mais ou menos. Eu estava passando ali fora, o irmão falou, uma pessoa falou comigo, pastor, eu entrei, e eu estou aqui. Aí eu falei que eu queria trabalhar ali, e estava. Eu falei assim, opa, tem alguma coisa errada aí que não está certa. Aí eu procurei saber, eu falei assim, conhece fulano? Não, sabia que essa menina chegou agora, já vai trabalhar. E não é assim. Pode, é para todos. Tá? Ninguém está impedido de trabalhar, mas há o mínimo de regra possível, o mínimo de regra para que as coisas funcionem, porque senão você vai ter problema lá na frente. Mas ninguém está impedido. Se não for agora, vai ser daqui a pouco.
o tempo vai chegar para que isso aconteça. Número 6. O zelo com a igreja do Senhor tem que ser de todos. O zelo não é do pastor da igreja. O zelo não é do pastor da igreja. O zelo com a casa do Senhor é de todos, em todas as funções que exerce. Tudo que você faz, você tem que fazer com zelo. Porque você não está trabalhando para homem, você está trabalhando para o Senhor. E o zelo são detalhes, irmãos. É o detalhe que você passa, você vê um papelzinho ali no chão. Parece, mas não é. Você vê um papelzinho ali no chão e fala assim, tem a faxineira aí. E você passa porque a faxineira vai pegar. Irmão, o teu zelo com a casa de Deus é você chegar, abaixar e botar lá. Você não depende de ninguém, porque você tem zelo com a casa de Deus, que é a sua casa. E o zelo, ele não vai só nesse princípio. Ele vai em outros princípios também. O zelo do culto, e a gente vai falar isso em outra oportunidade, o que é ter zelo com a obra de Deus, que não cabe aqui nesse momento. E a gente tem zelo, sombra do que eram os judeus. A gente tinha que aprender muito com eles a respeito de zelo. O problema é que o zelo deles passou por um processo de religiosidade. E para muita gente também. O zelo está em trabalhar na casa do Senhor. Eu tenho zelo com a obra de Deus. Irmãos, tu acha que Deus está preocupado com a tua obra na casa dele? Eu trabalho, irmão, pastor, eu trabalho muito, eu passo o dia na igreja. Tu acha que Deus está preocupado com isso? Eu sou muito, eu tenho zelo com a casa do Senhor. Me chamou, eu vou lá, eu lavo, eu limpo, faço, eu cozinho, eu faço tudo. Pastor me chamou, eu estou lá. Parabéns, meu irmão, parabéns, minha irmã. Como é que está a sua casa? Como é que está a sua casa? Como é que você está cuidando do seu marido? Como é que você está cuidando da sua esposa? Como é que você está cuidando dos seus filhos? Porque ter zelo na casa do Senhor é fácil, você aparece para todo mundo. E acha que está abafando. Acha que está abafando. Acha que está na casa do Senhor, é muito zeloso com a casa do Senhor, que está garantindo morada no céu. Não se iluda com isso. O zelo, ele não começa na casa do Senhor, o zelo começa na sua casa. É lá que começa o zelo. Porque senão, meu irmão, nós não vamos passar de pessoas religiosas. Não vamos passar de pessoas religiosas, que a gente chega na casa do Senhor, a gente é uma bênção. Irmão, ser bênção na casa do Senhor é muito bom. É muito bom ser zeloso com a casa, Eu pensava que tinha mais tempo, não tem não. Jesus, meu Deus, eu estou aqui enrolando. Vamos lá. O tempo está acabando, eu pensava que tinha uma meia hora, não tem não. Número 7, agora eu vou ter que correr. O único defeito que impede de trabalhar na casa do Senhor, qual é? O pecado. Quero trabalhar, tem pecado? Não pode. Não pode. Em pecado na casa do Senhor, a gente começa a quebrar princípios. A gente quebra princípios. Não, olha, tem pecado, mas ele vai se consertar. A igreja não é para consertar, irmãos. Tem gente que acha que, por exemplo, no dia de ceia, o pessoal vai tomar ceia, que no dia da ceia ele vai se converter, ele vai se endireitar, ele vai ser curado. Mas não vai. Ceia não é para consertar ninguém. Ceia é para te trazer consciência da vida que você está levando com Deus, se arrepender para participar da ceia. Porque se você faz isso em pecado, você come e bebe para a sua própria condenação. O único defeito, meu irmão, é o pecado. Se você não tem perna, se você não tem braço, se você não escuta, e aqui não tem Libra hoje, se você não vê, nada impede você servir ao Senhor. Se você anda de muleta, se você tem alguma debilidade, nada impede. Aí eu fui obrigado, meu irmão, a colocar isso aqui. Fui obrigado a colocar isso aqui.
Tá? Eu tive que botar a foto desse rapaz aqui. O Nick Vujicic. Esse rapaz tem 42 anos, é australiano. Esse camarada já ganhou mais almas para Jesus do que se juntar nós todos aqui juntos, a gente não ganhou mais alma que esse rapaz ganhou. Nasceu sem braços, sem pernas, sem braços e sem pernas. Esse camarada prega no mundo todo. Esse cara é mais feliz do que a maioria de nós. Não tem braço, não tem perna, tem um tocozinho aqui de pé, faz tudo, casou com uma esposa, né, fisicamente completa, filhos bonitos, prega o evangelho, é feliz. O Senhor falou o seguinte: você não pode entrar no templo, você não pode servir, por quê? Tu não tem perna. Como é que tu vai ser usado por Deus sem perna e sem braço, rapaz? E a gente fica com as nossas mazelas. É para olhar para esse rapaz e chorar de vergonha de tudo aquilo que a gente fala. Eu tenho meus problemas, eu tenho. Já imaginou que esse rapaz passou na infância? Já deu para imaginar? E a infância dele é triste, é dolorosa. Mas Deus falou o seguinte: rapaz, eu vou fazer você de um exemplo. Você vai ser exemplo. Você vai ser referência para muita gente aí. Para que a gente saia desse marasmo religioso e fale o seguinte: não há desculpa quando nós queremos servir a Deus. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Quando você estiver se sentindo assim, meio coisa, pega a foto desse rapaz, o Nick. Olha para o Nick e fala assim: Senhor, misericórdia. Eu sou miserável. Eu sou miserável. Porque o Nick está em outro patamar. Qual o princípio que a igreja do Senhor foi criada? Ela foi criada para edificar o corpo de Cristo. A igreja serve, nós que nos reunimos, para a edificação do corpo, cada um de nós sendo usados pelo Senhor, para edificação com seus pastores, com seus evangelistas, com seus missionários, com seus ensinadores. Efésios 4:11 fala sobre isso. Ele tem, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para desempenho do seu serviço, para edificação do corpo. Então nós trabalhamos, irmãos, na igreja, não é para aparecer para o pastor, é para edificação do corpo de Cristo que somos nós. Aí, irmão, depois de toda essa história, a gente viu que temos que ser, aí a gente fala assim: agora não tem como dar errado. Tem como dar errado? Para nós, com o Senhor com tanta liberdade de nos usar, sermos instrumentos nas mãos dEle, não tem como dar errado. Mas Jesus também deixou um recado para nós. Aí o porém que o Senhor falou para Salomão, que chegou, e Zedequias chegou lá, chegou para nós. Chegou para nós. Quando ele escreve em Apocalipse a carta, as 7 cartas da Ásia, ele fala que ele nos ama e ele vem, ele fala assim: eu vou voltar. Logo no início do texto ele fala isso: eu vou voltar. E ele começa a escrever cartas às 7 igrejas da Ásia. Ele começa com Éfeso, dizendo para Éfeso: olha só, Éfeso significa desejável. Significa desejável. Você é uma igreja que foi pastoreada por Pedro, João, Apolo, Paulo. Essa igreja não tem como dar errado. Já pensou a igreja aqui com João, apóstolo João, Paulo, Apolo? No entanto, essa igreja, que é considerada desejável, ela deixa o primeiro amor, porque a estrutura dela ficou tão bonita. E eu só o seguinte: se você não se acertar, eu vou mover teu candeeiro, ou seja, mover candeeiro é tirar a luz. Irmão, igreja que é só templo e não tem luz, não tem a presença do Senhor. Ele fala: eu tiro. E ele fez isso, achando que trabalhar muito na obra de Deus. E uma igreja que não tem luz, ela só tem nome. Ela só tem nome. Mas a presença do Senhor já foi embora há muito tempo. E olha que isso vem acontecendo em muitas igrejas. E eu já vi
Muitas igrejas dos Estados Unidos fechadas porque o templo estava lá, a estrutura estava lá, mas a luz já tinha saído há muito tempo. A luz já tinha saído há muito tempo. Aí ele vem falar para Esmirna, que é amargura, eu conheço a tua tribulação. O Senhor não faz nenhuma advertência para essa igreja. Essa igreja passou por muitas perseguições. E a igreja cresce na perseguição, irmãos. Não vamos pensar nós que a gente vai, vou passar no bagulho. Não vai. Nós vamos passar e caminhar com lutas e perseguições. Depois vem Pérgamo, que significa casamento quando a igreja se mistura com o Estado romano. Aí, a partir daqui, começa a se aceitar algumas doutrinas lá das doutrinas de Balaão. Começam a modificar a estrutura, a doutrina da igreja. Mas a igreja não quer perder o status. E isso permaneceu até hoje, porque a igreja romana lá atrás, pode acontecer o que acontecer, que eles não perdem o status, porque o mais importante é o nome da igreja. A igreja, o nome da igreja é mais importante do que qualquer outra coisa. A estrutura da igreja, ela é mais importante. Importante é a igreja, o nome da igreja, não o nome do Senhor e não a disciplina que a igreja precisa passar. Depois vem Tiatira, que sacrifica sempre, que aceita uma mulher chamada Jezabel, uma profetisa, né, que eles colocam como Jezabel. Ou seja, igrejas que começam a aceitar qualquer tipo de profecia que chega, qualquer modismo que chega, a igreja vai aceitando. Irmãos, vai cair em descrédito e a sujeira que está por trás de falsas doutrinas, elas serão reveladas. Fala o que Deus não falou, decreta o que Deus não decretou, profetiza aquilo que Deus não mandou. Mas o povo fica feliz. O importante é que a profecia venha e que tenha línguas, e que tenha um show, e que tenha um espetáculo, mas a gente fica feliz porque, e não sabe que aquilo ali não vem da parte de Deus. Depois vem Sarde, tem nome que está vivo, mas está morto. Como que Deus fala para a igreja, olha, você tem nome que é vivo, muito bonito, mas você está morto. É o próprio Senhor falando da sua igreja. Ele está falando da própria igreja. É uma igreja que tem abundância de vida, mas é decadente. O que é abundância de vida? Avivamentos, muito show, muito espetáculo, muita luz, muita luz, muita luz, pouca essência. A gente está vendo aí, tem uns testemunhos muito recentes, igrejas grandes, muita luz, muito show, rapaz, que igreja, quantos membros tem? 2.000 membros, uau, é festa todo dia. Quanto tempo dura? Quanto tempo dura? Daqui a pouco você fala, aquela igreja que estava cheia, tinha show, luz, espetáculo, focos de luz, acabou. E lá agora? Não, agora é outra, não é mais nada, aquela agora é outra. E o que aconteceu na igreja? O pessoal foi embora. Abundância de vida é a falsa espiritualidade. E Deus não está preocupado com a aparência. Capítulo 3, Apocalipse 3, que eu estou passando aqui rapidamente, tá? Filadélfia é a igreja que a gente quer ser. Filadélfia é amor fraternal. Será que a gente tem vivido realmente uma fraternidade na igreja? Amor fraternal é a igreja que todos nós queremos ser. Todos nós. Igreja missionária, vencedora. A gente quer ser. A gente quer ser Filadélfia. O problema é realmente viver o que Filadélfia viveu. E finalmente Apocalipse 3, no versículo 14, que vai falar sobre Laodiceias. Laodiceia é aquela igreja que não é quente nem fria. Ou seja, num dia ela é muito espiritual, no outro dia, pode tudo. Num dia, você sai nas nuvens. Outro dia você sai cheio de falsas doutrinas, cheio de coisas que trazem um esfriamento da parte de Deus. O Senhor está dizendo para esta igreja que é dele, que nasceu no coração dele, como você não é quente, você não é frio, é morno, eu vou te vomitar. E a gente acha que Deus não vai fazer isso. E já fez isso com muita igreja, e continua fazendo até hoje. E essa igreja diz que é rica, ela é abastada, ela não precisa de nada. Ela realmente não precisa de nada. A única coisa que ela precisa, ela não quer, que é a presença de Deus. Eu sabia que ia ficar ruim no final. E ele vai falar para essa igreja, eu repreendo
e disciplino a quem eu amo. Se você se sentir repreendido, se você se sentir exortado, saiba que Deus faz isso, sabe por quê? Porque Ele te ama. Porque Ele te ama. E esse tempo, irmãos, que a gente já está terminando, e esse tempo que a gente vive, é o tempo de uma geração fraca. Tá? Relativismo imperando, o relativismo impera nesse negócio. A cruz, ela passou a estar no lugar o bem-estar ficou no lugar da cruz. O importante é o bem-estar. Cruz não é para nós. Para nossa geração, cruz é para os outros. Cruz é para quem está lá na África. Cruz é para quem está lá no Paquistão, que eu vi essa semana. Uma igreja no Paquistão. O Paquistão está em guerra constante com a Índia por causa de territórios. É a oitava, se não me engano, o oitavo país mais perseguido que persegue cristãos. A igreja está lá louvando. E de vez em quando, eles chegam e matam todo mundo. Irmão, a resignação no Senhor passou a ser o triunfalismo. Triunfar é mais importante que ser resignado no Senhor. Eu não estou triunfando, mas não quero ser resignado no Senhor. A centralidade em Cristo passou a dar a centralidade da igreja. O mais importante é a igreja. Cristo fica em segundo plano, tempo que nós estamos vivendo. O culto ao Senhor, ele passou a dar lugar aos grandes shows, às grandes luzes. E fica bonito, que espetáculo que foi. O que você trouxe de essência no teu coração? Lealdade às Escrituras deu lugar à lealdade ao líder. A igreja, irmãos, que as pessoas não fazem nada se não for no líder. Não vai às Escrituras, mas vai ao líder. O líder tem que resolver tudo, ele passa a ser o pai das pessoas. Igrejas que passaram a ter dono. O Senhor disse: edificarei a minha igreja. Agora tem igreja que tem dono, e não é o Senhor. E a gente precisa ter discernimento para entender isso. A estrutura, as tradições, os costumes, eles passaram a dar lugar ao renovo do Senhor na vida da igreja. As igrejas param no tempo. E as pessoas vão se cansando. As pessoas vão se cansando por causa das tradições, dos costumes que paralisaram a igreja. Enquanto você fica de pé, eu vou fazer uma pergunta para nós. Onde você se encontra nessa história? Onde você se encontra nessa história? Onde você se encontra nessa história? Qual o princípio que você está utilizando para trabalhar na casa do Senhor? Pode vir. Quais os princípios que você está utilizando para trabalhar na casa do Senhor? Que princípios são esses? Os objetivos que Deus estabeleceu na sua vida estão sendo cumpridos? Quais são os objetivos? Ir por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos. Você está fazendo isso? Porque se você não estiver fazendo isso, você está no princípio. O princípio estou na casa do Senhor. Mas tem um objetivo principal que Deus estabeleceu para nós. Ide. E o ide é de forma individualizada. Você não é só ide quando você pega o microfone e prega. Você é ide quando você está no trabalho, você está na rua, está no hospital, está no ônibus. É o ide. Esse é o objetivo principal que Deus colocou dentro de cada um de nós. Porque senão a gente fica no princípio. Qual é o princípio? Está na igreja. Está na estrutura, na hora do culto. Que beleza, trabalhando. Aí a gente para nos princípios, esquece do objetivo. No templo dos judeus, no templo, aconteceu isso. E no templo da igreja, não está acontecendo muito diferente de nós. Tem gente que acha que trabalhar na igreja é o suficiente. Acha que trabalhar na igreja é o suficiente. Os judeus também pensavam dessa forma. O zelo deles era muito maior do que o nosso, infinitamente maior que o nosso. Qual foi o final da história? 2 templos derrubados. Até hoje não tem templo. Vai ser reconstruído. Profeticamente ele vai ser reconstruído. Mas subiu. E o teu templo? Come chá. Senhor,
Nós sabemos que nós, individualmente, somos templo do Espírito Santo. E é esse templo que o Senhor está preocupado. Não é com essa estrutura aqui, não. Ele está preocupado com o templo individual de cada um de nós. Que esta manhã seja uma manhã de despertamento para nós. O que eu estou fazendo na casa do Senhor? O que eu estou fazendo na casa do Senhor? Estou dentro do que Deus estabeleceu? Estou alcançando os objetivos? Ou apenas trabalhar na igreja já resolveu o problema? Não se engane. Por mais que você faça, se você não tiver o objetivo que Deus estabeleceu na sua vida, de comunhão, fidelidade, você pode dar até teu corpo a ser queimado pela igreja, que você não vai para o mesmo céu. Eu falei que ia ficar difícil no final, né? Então você já estava avisado. Pensa nisso nesta manhã. A gente tem ouvido tanta história, irmãos, tanta história. De tanta decepção de pessoas com a igreja. Pessoas estão procurando igreja com um pastor legal, pastor nota 10. Aquele pastor é legal, aquele pastor é nota 10. Cuidado com o pastor nota 10. Pastor falha, pastor erra. Você tem que olhar para o Senhor. A igreja, que é uma organização e é um organismo porque tem pessoas, ela também falha. Ela também falha. Nós falhamos. Mas o nosso alvo é muito maior do que isso. O nosso propósito com Deus é muito maior do que isso. É ter uma eternidade com Ele. Vamos louvar o Senhor para orar. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, sou tua casa. Eu sou teu lar. Teu perdão é completo. Teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Sara minha alma. O teu perdão é completo. É completo, ele sara minha alma, sara minha alma. Aleluia. Eu achava que estava atrasado, mas estou bem adiantado. Vamos orar, queridos, vamos. Talvez essa palavra tenha falado no teu coração de falar, Senhor, será que eu estou no melhor caminho? É isso que o que eu estou fazendo é isso mesmo, está certo. Se você tem dúvida, ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Deixa Ele te confrontar. Deixa Ele te confrontar. Deixa Ele confrontar a tua vida. Eu já fiz. Não importa o que você já fez. Importa o que você pode fazer. Não importa a idade. Não tenho mais condições. Tem condições físicas. Meu irmão, depois da foto do Nick aqui, você tem. Você tem. O Nick é inspiração para... A gente tem que ter a foto do... Acho que todos nós temos que ter a foto do Nick na nossa casa, assim, num espelho, guardadinho ali. Toda vez que a gente tivesse esse processo depressivo,
estou aborrecido, porque a irmã falou, o irmão falou, o pastor falou, não sei quem falou, meu chefe. Aí você olha pro Nick. Ah, não, eu não posso entrar nesse negócio aí, não. Posso entrar nesse negócio aí, não. Irmãos, a gente não ameniza as lutas de ninguém. Cada um tem a sua. Cada um tem os seus problemas. Cada um tem os seus desafios. A gente não está fazendo isso. O problema é que a gente às vezes valoriza mais do que deveria. E a gente trava. A gente fica estagnado. Porque as nossas desculpas, a gente fica se desculpando para deixar de fazer muita coisa. Saia desse marasmo que você está. Saia desse marasmo. Saia desse comodismo. Comodismo. Tem gente que está acomodada. Vem para a igreja. Tem ar-condicionado, está tudo ligado. Tem som, tem pregação, tem louvor, tem isso, tem aquilo. O que mais? Acha que tá bom. E não se envolve. Vamos pregar oportunamente sobre envolvimento. O que é se envolver? Pensa nisso, querido. Eu não sei para quem o Senhor está falando nesta manhã, mas você sabe. Você sabe. Precisa rever algumas coisas. O tempo é difícil. Vou te dar uma notícia não muito boa. O tempo é difícil? Vai piorar. Vai piorar. Mas há uma saída. Há uma saída. A gente sabe em quem temos crido. E Ele está aqui nesta manhã para te abençoar, para te renovar. Renovar a tua esperança. Renovar a tua fé. Renovar aquilo que você deixou lá atrás. E falou, não. Foi lá atrás, agora eu não faço mais. Tem alguém nesta manhã aqui que fala assim, ficou desanimado com a obra? Se tiver, vem aqui e nós vamos orar por você. Para terminar, a gente tem um bom tempo ainda. Temos aí 15 minutos para terminar. Vamos terminar antes. Vamos orar para terminar. Mas alguém que esteja desanimado, falou, eu desanimei, por isso, por aquilo, pelo que aconteceu na minha igreja, lá atrás, e aí eu não quis mais envolvimento, eu não quis mais me envolver, porque foram tantas decepções. Irmãos, faz parte. As decepções faz parte da nossa vida. O problema é de que forma você encara as suas decepções, as suas contrariedades, as suas adversidades. Você não está numa igreja perfeita. Você não está numa igreja perfeita. Está longe disso. Mas você está numa igreja em que o corpo pastoral se preocupa contigo, se preocupa com a tua alma, se preocupa com a sua vida. Ainda que a nossa preocupação seja a tua salvação, não o teu bem-estar. A gente chega na igreja e diz assim, me sinto bem. Igreja não é para você se sentir bem. Eu me sinto bem, me senti tão bem nessa igreja. Meu irmão, isso é um perigo. Você não está aqui para se sentir bem, não. Você está aqui para sentir a presença do Senhor. Você está aqui para ser instrumento na mão dele. Não importa o que você faça. É isso. Se você parou e quer um renovo na tua vida ministerial, sua caminhada de ser usado por Deus na obra dele, vem à frente que a gente ora por você rapidinho. Dá uma vergonha, né? Eu sei. Mas onde você estiver, vamos orar. Pai, te adoramos. Bendizemos o teu santo nome. Obrigado pela tua bondade sobre nós, Senhor. Tu sabes que nós não somos perfeitos. O quanto a gente precisa, Senhor, quanto a gente precisa, Senhor, aprender contigo. O quanto a gente precisa entender a tua vontade na nossa vida. O quanto a gente precisa, Senhor. Coisas passam, Senhor, na nossa caminhada contigo, que às vezes nos desanimam, nos entristecem. E dá muitas vezes o sentimento de querer ficar bem escondidinho na igreja. Mas não é isso, Senhor, que tu tens para nós. Há coisas grandes, Senhor, para que tu faças através de cada um de nós. Não importa a nossa origem, não importa as nossas condições,
Nós queremos ser instrumento nas tuas mãos, Senhor. O que te pedimos nesta noite, nesta manhã, é que tu venha renovar a nossa fé, a nossa comunhão. Senhor, que tu venha renovar em nós o desejo ardente de te servir, da vontade, do jeito, da forma que tu quiseres, Senhor. Tu já nos escolheste muito antes da fundação do mundo. E nós estamos aqui, Senhor, para que através de cada um de nós o teu nome seja glorificado. Abençoe os teus filhos que vêm na frente, corajosamente, Senhor, de dizer: renova-nos, Senhor. Que tu possa fazer isso na vida deles, renovando, fortalecendo, Senhor, para que aquilo que travou lá atrás seja desfeito. E uma nova perspectiva, Senhor, de te servir, sejam abertas, para que através deles o teu nome seja glorificado. Oramos, abençoamos. E por esta manhã tão abençoada nós queremos te dar graça. Obrigado pela tua bondade, pela tua presença. Te louvamos e oramos, Pai, para a saída dos teus filhos que estão indo para casa. Oramos pela nossa escola dominical, que daqui a pouco estará começando. Pelo culto também, que daqui a pouco vai estar iniciando. Oramos, bendizemos e por tudo te damos graças em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que o amor de Deus, nosso Paizinho querido e amado, seja conosco, assim como a consolação do Espírito Santo, seja conosco todos os dias, até a vinda do Senhor. E todos que querem digam amém. Deus te abençoe. Vá em paz, toma um cafezinho, daqui a pouco volta para a escola dominical.